Como a minha fé me mantém de pé quando a meta está longe? Vem comigo que eu quero compartilhar com você algo que vai te ajudar quando o quesito é meta e confiança, fé. Eu vou explicar o que significa realmente a palavra fé. Às vezes, com o passar do tempo, com o passar de tantos fatos que foram acontecendo, a fé se tornou uma palavra um pouco vaga do tamanho do que realmente ela é. A gente tem que entender o que é a fé. E com isso, mais um papo de vendas com o Visionário. Muito obrigado por todos que acompanham. Deixa seu comentário, seu like. Nesse vídeo eu vou te explicar como que a fé te mantém de pé quando a sua meta está longe. Fé e meta. Dois tópicos e dois pontos que a gente vai abordar nesse vídeo. A fé, ela é algo que te faz acreditar em alguma coisa, um objeto, uma vida, não importa o que seja, que ainda não se concretizou. Você tem que ter fé misturada com a sua meta. Você tem que mesclar ambos dos assuntos. Com a fé, você tem estabilidade emocional para lidar com os altos e baixos que essa vida de vendas proporciona. Tem dias que não é fácil. Você tomar nãos, muitos nãos e poucos sims, é algo que instintivamente você já está meio que programado para resistir. Vou te dar um exemplo na escola. Quando tinha prova, às vezes você ficava uma semana ocioso, por às vezes não ter estudado, por às vezes não ter tido atenção, e ficava essa semana ocioso para fazer uma prova para ter uma certa pontuação, entendeu? E quando você não atingia, você ficava meio assim por não ter conseguido um 10, por não ter conseguido essa aprovação e esqueceu meio que a forma e as questões que você acertou. E tudo tem uma base. Igual na prova, igual esse exemplo que eu te dei da escola. Se você se preparar, se você, com a fé, você adquire conhecimento e fé. Você vai ter duas vertentes em você. Você vai ter uma vertente que vai ter um conhecimento, uma fé, estabilidade emocional e estratégia. Olha como a fé é muito maior do que a gente realmente imagina. É pouco ainda do que realmente é. E com isso, você juntando essas duas, essa estabilidade emocional e essa estratégia, você consegue ir ditando e ir entendendo tudo que vai acontecendo no meio do caminho. Porque a meta, às vezes, tem várias coisas que interferem nela. Uma delas, e a maioria delas, é a má qualificação da sua meta. Às vezes a sua meta está muito acima da sua realidade estrutural. Você quer vender, mas às vezes não tem um estoque para entregar, não tem um meio de pagamento que combina com esse tamanho de vendas que você quer ter, a estrutura não bate com o meio de pagamento, às vezes a taxa do meio de pagamento é o que vai te quebrar num período maior, a longo prazo. Vários fatores que vão mexendo com essa meta. E uma delas é não a organização, você não tem uma estratégia exata do que você está fazendo, você não conhecer a sua operação, você não conhecer seus clientes, você não conhecer seus preços, você não saber onde, o porquê, você não ter nada, você não ter, resumindo, dados, dados, compreendeu? Resumindo,
um pouco aqui para você acompanhar o que eu vou te explicar no final. Quando você tem fé, a fé, estabilidade emocional, fé, consequentemente você vai ter conhecimento. Conhecimento te dá o poder de fazer estratégias e entender que no meio do caminho, no meio do percurso, você vai ter altos e baixos, ainda mais em vendas. Cara, vendas eu fico até assim, sem palavras para descrever uma palavra certa, mas vendas é algo que você tem que ter psicológico, emocional e estratégia. Você tem que saber o que está acontecendo, por que está acontecendo. Vai ter dias, pode ter semanas, tudo tem um porquê. Igual o Elon Musk, eu gosto de trazer exemplos. Quando na SpaceX ele foi fazer os lançamentos, imagina você vender uma startup, me corrija se eu estiver errado, tá bom? Desenvolveu uma startup, ganhou uma certa quantidade em dinheiro, reinvestiu esse dinheiro em lançamentos, com uma ideia de visionário, uma ideia de visão que, se desse certo, ele estava rico, com poder. Não falo riqueza como algo que seja tão importante assim. Eu estou querendo dizer tudo que estava em jogo. Riqueza, o nome dele cravado, querendo ou não, na história. É muita coisa que ele tinha a ganhar. Ia perder. Se naquele quarto lançamento dá errado, quem seria Elon Musk? Quem é Elon Musk hoje? Dando exemplo de fatos. E fatos e dados foi o que ele usou. Primeiro lançamento deu errado. O que muitos e a maioria ia fazer? Desanimar, iria xingar, reclamar, parar, não continuar. O cara analisou os dados, lançou o segundo, analisou os dados. O terceiro, no último, se desse errado, era falência. Não teria como, não tinha investimento. No último, com os dados, deu certo. Tá vendo como é coragem? Vendas é isso daí. Vendas é coragem. É fé. É saber que dia primeiro você tá lá em cima, dia segundo você tá lá embaixo. Você vai ter que passar por um processo de 6 meses a 1 ano para você conhecer o seu negócio, conhecer o seu cliente, para você ter dados. Você tem que ter dados dos anos anteriores, você tem que saber várias estatísticas do seu negócio para você ter uma estratégia perfeita para executar aquela meta. Não adianta nada você ter fé e não ter a obra. Fé sem obras é morta. Não adianta nada você pedir, ter fé, atrair. Se você não fez a base, tem que fazer a base, tem que fazer o que tem que ser feito. Nós viemos para o mundo com a missão, com o propósito. Você tem que fazer o que tem que ser feito. Não adianta correr. E isso gera uma certa perca. Por um lado, você acha que é maravilhoso, tá fácil, tô motivado, tô indo. Mas depois disso, depois da venda, você tem que continuar motivado ainda. Quem é você depois da venda? Te pergunto, quem é você depois da meta? Cara, bati a meta, bati a super meta, tô voando, tô me achando. Não é assim. E aí, depois da meta, quem que é você? Bateu a meta, super meta, vai para outra meta. Você tem que aproveitar quando a maré tá alta. Você tem que aproveitar quando a maré tá alta de vendas. Quando eu falo alta, porque geralmente quando a maré tá baixa, né? Quando a maré tá alta, eu quero dizer quando o gráfico tá alto, quando as vendas tá alta. Quando você acertou o time certo, você tem que pôr pressão. Porque uma hora ou outra vai descer. É a vida. Entendeu? Não existe aquela empresa que vai só crescer. Mas aí que diferencia os homens dos meninos, né? Quem é você quando a venda tá boa?
É o cara que pensa lá na frente, a longo prazo, economiza, pensa estrategicamente. Quem é você? Se você pensou estrategicamente quando vem uma crise, quando vem algo que possa te abalar, te destruir, você está preparado. Esse vídeo eu poderia ficar horas e horas aqui falando que dois assuntos que rondam minha vida há anos, que é vendas, meta e a fé. Desde quando eu nasci, fé e é uma coisa que nos sustenta. Tem coisas que a gente passa que é só a fé, Deus, que tem o poder de nos fazer evoluir e prosseguir. Obrigado aí pela sua atenção. Esse foi mais um papo de vendas com o visionário. Tô me soltando, hein, tropa? Tô me soltando. Vai tá ficando online aqui de frente às câmeras. Deixa um comentário, espero que tenha gostado. Tamo junto!